Graças a Deus, Senhor Rodrigo Barbosa. Que bom estarmos aqui para poder meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje, episódio de número 110. E vamos ler do capítulo de número 20, do versículo de número 41 até o 44. E o tema, Jesus é maior do que Davi. Convido agora você pegar a sua Bíblia e juntos meditarmos nos próximos minutos e assim crescermos em graça e conhecimento na palavra do Senhor. Vamos lá? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 41, diz assim: E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele o seu filho? Bem, Jesus havia acabado de discutir ou tirar questões ou confrontar o pensamento de alguns saduceus. No episódio anterior nós vimos isso. Os saduceus questionam Jesus acerca da ressurreição. E Jesus, através de um raciocínio limpo, puro e surpreendente, deixa eles sem respostas. E o último versículo, o versículo de número 40, que foi do capítulo anterior, diz que, do capítulo que eu digo o episódio, mas ainda estamos no capítulo de número 20, diz assim, versículo 39 e 40 diz: E respondendo alguns escribas disseram: Mestre, disseste bem. Os escribas, os fariseus, eles tinham algumas tretas ali com os saduceus. Então eles gostaram muito que Jesus foi lá e questionou e deixou eles sem resposta. Porém, Jesus agora confronta quem? Jesus confronta os mestres da lei, aqueles que se achavam especialistas nas Escrituras, aqueles que ensinavam as pessoas acerca das Escrituras, que sabiam as Escrituras às vezes até de cor. Mas Jesus mostra aqui, no profundo, o quanto simplesmente saber ou saber de cor a Escritura não significa nada sem a presença de Cristo na nossa vida. Jesus olha para eles e diz: Como vocês podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Porque os escribas, os judeus ali, todos ali naquele momento, ansiavam a vinda do Messias justamente da descendência do rei Davi. E agora eles ficam também em parafusos. Ser questionado por Jesus é algo extremamente complicado para quem está sendo questionado, porque vai ficar sem respostas mesmo. E olha só o que Jesus diz. Jesus ele começa a questionar esses homens e diz assim: olha, vocês falam que Jesus é filho de Davi, mas Davi escreveu num salmo que disse o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita. Peraí, como que Davi, sendo o Senhor, diz, escrevendo dele mesmo, diz, se Davi escreve dele mesmo, diz, o Senhor disse ao meu Senhor, como ele chama esse ser que seria filho dele de Senhor? Como um pai pode chamar um filho de Senhor? É isso aqui que Jesus está questionando para eles. Jesus está aqui mostrando que o Messias é maior do que Davi. Mas antes de pararmos e pensarmos nisso, nós podemos ver quão grande, quão maravilhoso, quão perfeitas são as Escrituras. A Bíblia é suficiente para que a gente possa tirar os nossos questionamentos. A Bíblia é suficiente para que a gente possa crescer. Mas será que estamos estudando ela da forma correta? Esse texto que Jesus debate aqui com os escribas foi escrito, Salmo de número 110, que foi escrito por Davi. Isso 1000 anos, repito, cerca de 1000 anos antes de Jesus. E Jesus usa esse texto e mostra que esse texto é um texto profético e que fala da vinda de fato do Messias. E não só salmos, nós já temos relatos sobre a vinda daquele que pisaria na cabeça da serpente lá em Gênesis. O Antigo Testamento revela Jesus.
Jesus aqui agora está apontando para estes homens que saber a Escritura sem a chave hermenêutica que é Jesus Cristo não vai fazer diferença nenhuma. Tem gente que pega o Antigo Testamento e quer aplicar hoje sem olhar através da ótica, das lentes dos olhos de Jesus Cristo. Jesus é a palavra desde o princípio até agora. Ele estava no princípio e ele ainda é. Ele foi falado sobre ele lá no passado. Então, não adianta querer interpretar as Escrituras colocando Jesus de lado. Olha só que coisa mais maravilhosa. Jesus agora deixa, então, os mestres das leis, os mestres da lei, sem resposta. Vocês sabem da palavra? Vocês acreditam que sabem da palavra? Então me fala, como que pode o Messias ser filho de Davi? Pode ser um filho de Davi, sendo que ele é maior do que Davi. Porque, na verdade, o Messias, ele vem dessa linhagem, mas mais do que tudo, ele é filho de Deus. Uma coisa que a gente deve aprender, olhando para este texto, que nós lemos esses versículos, primeiro, é a grandeza da Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Ela tem resposta para questionamentos, mas devemos pensar que ela revela Cristo. Ela mostra o nosso Senhor nas tuas páginas e querer lê-la sem a ótica do amor de Jesus Cristo é em vão para nós. E por fim, algo que nós devemos pensar aqui também e que Jesus talvez queira deixar claro para esses mestres da lei que estão esperando um descendente, um Cristo descendente de Davi, é que esse descendente, esse Messias que há de vir, ele é maior do que o reinado de Davi. Qualquer reinado que seja humano ainda é limitado, porque o reinado de Jesus é universal, porque Jesus é maior do que Davi, porque o reinado de Davi se baseia em um espaço territorial limitado, mas o reinado de Jesus Cristo ultrapassa os limites da Judéia, da Galileia, ultrapassa as barreiras físicas ali, geográficas, porque ele é universal. Jesus reina sobre todos, porque ele é maior do que Davi. Pense nisso. Nós temos um rei maravilhoso que é revelado desde o passado, para que, e sabendo que é filho de Deus Altíssimo, maior do que qualquer rei que possa ter pisado nessa terra. E o próprio grande rei para os judeus profetizou dele, falando da sua grandeza. E ele deixa essas palavras para nós. Sim, se Davi lhe chama Senhor, como ele pode ser filho dele? Jesus é maior do que o maior rei que os judeus podiam representar naquele momento. Sabe por quê? Que ele é um rei do universo. Pense nisso, guarde isso no seu coração. Ame essa palavra. Ela é grande, ela é poderosa. Ela revela Cristo a nós como um grande Senhor poderoso. Em nome do Senhor Jesus, tenha ela em seu coração. Tenha ela, pois ela te ajudará a superar tentações, enfrentar o maligno. Ela será uma espada para que você possa enfrentar os ataques que vêm contra você. Cresça, fortaleça e confie que você tem um rei que é maior do que qualquer rei que possa ter existido, o Rei Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima.